A gente está tentando gravar o vídeo. Tá fácil não, esse negocinho não é o nosso favor. A gente vai repetir a mensagem que o Espírito Amoroso deixou com a gente. Não sei se esse negócio vai parar de gravar. Eu sou a luz del mundo. Quem me segue, pero jamás lo permitiré. Que quello venha a caminhar entre as trevas. E este amoroso Espírito deixou também a indicação do Salmo 24, família. A gente vai deixar a dica com vocês de assistir quem quiser, ninguém é obrigado a nada. O canal Cortes Filhos do Todo oficial da data de 1º de setembro de 2025 e também da data de 3 de setembro de 2025. Hoje, família, nós saudamos a nossa mãe Iemanjá, Odoiá. O que a gente quer explicar para vocês, família? Estudem sobre o mar, sobre o elemento água, sobre nossa mãe Iemanjá. Tudo que nós desejamos, família, retorna para nós. A era de Aquário fala da água. Nesse canal também, o Cortes Oficial, essa irmã também que é entrevistada, né? Fala sobre os portais, né? Onde nós fazemos, né? A transcendência do espírito. Tanto quando nós reencarnamos, quanto para outros planos espirituais. A água fala do mexer, do movimentar, do sentimento. Nosso amoroso doutor, né? Bezerra de Menezes nos fala com palavras firmes e fortes. Os sentimentos contam. O que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós pensamos, conta no nosso dia a dia. Eu falei, gente, hoje eu não vou escrever. A gente está sentindo uma vibração. Eu tava conversando mais cedo com a minha irmã. Tô tudo sujo de tinta, galera. Lembra lá? Um Laroexu para o senhor Marabu, que trabalha com todos nós que trabalhamos na área da arte. Falei, eu vou falar com essa galera desse jeito mesmo. Tô tudo sujo. Não adianta eu me montar, vestir uma roupinha bonitinha, passar uma mascarinha, uma maquiagem, botar uns brincão, uma peruca bonita. Admiro quem faz isso, quem realiza o desejo do coração. Mas essa não sou eu, família. Eu desligar essa janelinha e mexer com a minha bagunça e ser outra pessoa. Não. Eu faço aquilo que me faz feliz. Eu sou o que eu sou. Entendeu? Essa sou eu. Tudo suja de tinta, simples, descabelada. E de acordo com o que nós estamos conversando, né, ouvindo destes amorosos mentores, não adianta eu entrar numa profissão, fazer um trabalho interessado em prosperar, em ganhar dinheiro, se não é aquilo que eu quero, se não é aquilo que eu amo fazer. Lembra lá que nós trabalhamos num universo gigantesco que entende o que eu sinto? Para eu ter um retorno bom, eu preciso amar aquilo que eu faço. Eu preciso me dedicar de coração. Não é estar, por ter, mas é por ser eu. Simples assim, família. E voltando lá que a gente tava falando para vocês, que a gente tava sentindo hoje a energia, eu conversando com a minha irmã, né? De novo, o rádio, vocês já conhecem como é que funciona, família. Eu senti muito, ela me mostrou um bonequinho, um bebezinho que ela achou na rua, arrumou lá, consertou, e eu comecei a entrar naquela energia. Eu disse pra ela, nesse momento eu entrei no fluxo, eu tô vendo, né, a energia de um homem que está distante da família.
em outra localidade muito longe. Isso pode ser no geral, mas a gente só vê, muitas vezes a gente não entende, outras vezes a gente entende. Mas quantas pessoas, famílias se afastam das suas famílias consanguíneas? Vão trabalhar em outras localidades. Mas e o coração? É válido a gente correr atrás daquilo que a gente quer pra gente? Claro que sim. Mas eu tenho muito comigo que quando eu preciso de força, eu corro para minha mãe, eu corro para as minhas irmãs, para o meu irmão, para os meus filhos, sobrinhos, para minha família. E por mais que a gente faça barulho, que às vezes a gente, né? É a minha família que o Papai do Céu me deu e eu agradeço. Eu volto no dia seguinte e às vezes a gente se reúne com uma força que nem eu sabia que eu tinha. Então eu vi nesta, fluxo que eu entrei, eu conversei com ela, só para vocês entenderem a energia de falta. Tantas pessoas, que saem para correr atrás do seu ofício, para tentar uma vida melhor, uma vida diferente, e sentem falta daquele aconchego, daquele apoio, daquele abraço, daquela voz, daquele cheirinho de casa, de comida, até mesmo de discussão, de briga, gente. Nós é planta. Deus, Pai e Mãe coloca a gente num lugar, numa família, pra gente ser feliz, pra gente se curar. É igual hoje eu tava falando de manhã cedo com o meu menino mais novo, eu falei assim, o que nós precisamos entender no tempo de hoje, galera, primeiro é agradecer a Deus, Pai e Mãe pela oportunidade de estar aqui. Depois, aos nossos mentores, anjos guardiões. Eu já falei para vocês sobre o mentor, que eu falo que são meus pais, estes 3 mentores são os principais, mas são muitos espíritos que nos apoiam. A primeira vez que ele veio, chegou perto de mim, eu me assustei com ele. Ele fala Dom Carlos Ramírez, porque ele chegando como um redemoinho. Eu me assustei com a chegada dele. Ele sabe que eu amo, que eu respeito imenso, minha madrinha. Mas ele se assustou comigo pelo meu choro, pelo susto que eu tomei. Foi 2 assustados. Hoje eu só sou gratidão. Mas o que eu vejo é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente começa a estudar sobre si, sobre o espírito, primeiro que eu sei que pra minha vida fez assim, cabeça para baixo, A gente é muito feliz por isso, porque se transformou, se mexeu, se parece revirado, é porque tinha que ser mexido. A minha gratidão são que estes seres, estes espíritos, tanto os médicos, os pretos velhos, os caboclos, os exus, as pombogiras, no feminino e no masculino, eu só sou gratidão. Todos os dias eles lutam dioturnamente para me proteger, para me ensinar coisas novas, diferentes. Eles enfrentam lutas que eu nem sei quais são. E é por eles que eu penso, eu preciso ficar de pé, eu preciso sorrir, eu preciso agradecer de alguma forma. Lembra lá que eu falei para vocês, a gente tá passando por um períodozinho, de ficar, recluso. A gente não pode, trabalhar, não pode assinar carteira, não posso fazer esse compromisso com alguém para depois deixar essa pessoa na mão, mas eu entrei. Eles disseram, minha filha só vai, só fala. Eu falei para ele, eu não sei o que fazer, padrinho, eu não nasci para ficar falando, com as pessoas, E comecei a aprender. Ele disse, seja você, fala o que você sabe, ensina o que você é, conta sobre você, sobre o que acontece no seu dia a dia. Então, esses dias eu falei pra vocês que eu ia ter que me afastar, mas eu não posso me afastar e sentir que tem alguém aí precisando. Saber, não sou muito importante, nós somos um pequeno elo desta gigantesca corrente que chama humanidade. Então, eu não podia deixar de chegar aqui e falar pra vocês hoje. Eu fiquei andando, o seu Marabô chegou e falou, não, você precisa parar, você precisa se dedicar à sua arte, ao seu trabalho, que você deixou de lado, não pode. Então eu falei, cara, não tem dinheiro, eu não tenho recurso, como é que eu vou fazer? Ele só vai. Faz o que você sabe fazer, só cria.
Eu vou mostrar pra vocês aqui um cadinho do meu trabalho, tá? Se esse negócio não surtar, se surtar vai assim mesmo, que vocês já sabem, vocês é de cá. Depois eu gravo um pedaço. Meu padrinho fala... Lembra lá que eu falei pra vocês que... Desculpa o assunto, viu, família? Depois vocês voltam o vídeo, eu tô acelerado, porque eu comecei a gravar, ele parou, agora eu comecei de novo e a gente vai desse jeito. Eu não sei mexer com esse negócio. Eu não sei criar os quadros, não sei. Meu padrinho fala, calma, a ajuda vai chegar. E eu confio neles. De olhos fechados, eu ainda falo pra eles assim, que eu confio de olho fechado, porque de olho fechado eu vejo mais os espíritos do que de olho aberto. O seu Marabô falou, vai, faz a sua arte. Eu não sei o que vai dar, eu só vou. Porque senão eu não teria fé no Cristo, fé na Nossa Senhora, eu não teria fé nos bons espíritos protetores, nesse grande exército que está com a gente o dia inteiro. Eu poderia deitar na minha cama lá, cair no choro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu estou tratando um dodói. Não. Posso não. Não posso. Porque senão eu estaria dizendo para Jesus, eu não sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor me deu até hoje. Eu não acredito em mim, eu não acredito nos bons espíritos, eu não acredito nesse trabalho. É isso que eu estaria dizendo se eu fizesse isso, se eu parasse e começasse a chorar e me lamentar e reclamar. Mas não, essa não seria eu, galera. Então, a gente só vai. Espera só um cadinho que eu vou mostrar pra vocês. Repara não que a pessoa tá tudo bagunçada. Já sabe, se parar de gravar também, vai isso mesmo. Vou mostrar a peça que eu tô fazendo, galera. Ainda não tá terminado, mas eu vou mostrar pra vocês. A gente não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então tem um mercado aqui embaixo, tem loja de material. A gente foi catar papelão. São amigos da gente, né? A gente chega no comércio, as meninas, né, pegam caixa de papelão, entregam pra gente. Isso aqui é papelão, galera, tá? A gente só... Isso aqui é uma intuição do caboclo que ele pediu pra eu fazer, né? São do tempo dos incas, né? A gente tem um pouquinho, cadinho de conhecimento dessa galera. Então a gente só vai, só faz, tá? Isso aqui a gente vai estudando os nossos irmãos na internet. Desculpa a luz, tá? Depois vocês voltam o vídeo. Isso aqui é papelão. Isso aqui é ferro, é arame. Isso aqui é MDF fininho, ó, tá? A gente vai fazendo com as mãos, ó, tá? Eu amo pavão, gente, não sei porquê. Essa energia me ronda. Tem outros ali que a gente fez. Mas é só um cadinho, a hora que estiver pronto a gente vai mostrar tudo pra vocês. O que esses grandes espíritos me disseram? Você tem outras formas de ter recursos no momento. Então trabalhe. Só não pare. Para os nossos irmãos espíritos trabalharem, família, eles precisam de energia. Então, o que adianta eu parar lá chorando no travesseiro, não fazer nada, cruzar os braços, esperar, né? O milagre acontece 80% nós, 20% os espíritos. Então, vamos ó, fazer parceria, vamos ajudar, né? Vou voltar ao assunto que eu falei pra vocês sobre a criança interior, que eu tô vendo, né, nessa janela, quando eu conversava com a minha irmã. Eu falei, tia, eu tô vendo uma criança, mas são homens, mulheres, adultos que não estão cuidando da sua criança interior. O que é cuidar da nossa criança interior, família? É perdoar as coisas que a gente fez de errado, recomeçar o novo, recomeçar a vida, recomeçar a forma de pensar, de agir, né? Ser feliz, brincar, já viu? Eu já dei um exemplo no vídeo aí, a criança como é que ela é. Ela cai, ela machuca, ela levanta, ela limpa assim, né? E começa a sorrir de novo, é rápido. Eu vejo uma criança cabisbaixa, triste, arrependida do que fez, do que se dedicou, do que construiu, não valeu a pena, casamentos, uniões, amizades, trabalhos, não, família, nós estamos espíritos encarnados experienciando
um dia de cada vez, só aprendendo. Acabou, tchau, recomeça, tá? Eu já contei minha história pra vocês, falei, né? Eu tive que vendi minha casa própria, essa também é minha casa própria, que já, né, era terreno, foi construído, ainda não tá acabada, mas, né, é outra história. Mas o que eu quero falar pra vocês, não tenham medo de recomeçar, de reiniciar. Não pensem no negativo, no que passou, no que ficou. Senão o que adianta essa galera do astral? Dá murro em ponta de faca, zunhar, abre caminho, manda mensagem, vai, recomeça, inicia. Você não tá sozinho. Se a gente não faz nada, a gente precisa fazer alguma coisa. E o pensar positivo, cuidar dessa criança interior, ser feliz, amar o que faz, já é uma forma de gratidão, né? Ao nosso Mestre Senhor. Eu acredito quando ele diz que nós somos deuses criadores de tudo aquilo que nós queremos. A gente passou 2000 anos, gente, assim, ó, focado. Chegou a hora da gente, né? Um passinho de cada vez, um cadinho todo dia, porque tudo passa. E eu quero sair daqui agradecendo tudo que eu vivi. Mas o que eu vivi não é o que eu deixei de viver. Falando nisso em viver, bora lá para outra parte que vai, né, talvez dar na mesma parte. Vamos, né? A gente quer falar para vocês, eu, né, fiz alguns desdobramentos, dentre um destes, né? A gente vê que espíritos avaliam onde nós reencarnamos. Nossa cidade, nosso bairro, tanto faz espírito encarnado como desencarnado, fala. Então pensei na melhor forma, conversando com meu mentor, como explicar esta situação. Forma limitada de enxergar material encarnado numa situação. Suponhamos que há um espírito, tanto faz feminino quanto masculino, reencarna numa localidade chamada por nós, família, favela, cidade pequena, interior, roça, não importa. Este ser nasce ou reencarna ou vai por um acaso do destino habitar aquela localidade. Conversa por muito tempo, suponhamos, né, com algumas amizades, e essas amizades perguntam: como assim este espírito mora nessa localidade tão pobre? Se fosse para visitar, como a gente vê através do preconceito material, eu não iria visitar este espírito, porque o lugar é muito simples. Há ali uma visão material de muita necessidade, de muita falta. Tchá, diz a nossa madrinha aqui, um Laroyeixo e Mojubá, gratíssima. Agora vamos passar a visão ao olhar de Jesus. Sabe aquela favela onde reencarna ou habita um espírito que há alguns anos passa a ter fama, ser reconhecido? Talvez ele fique ali naquela favela, naquela roça, naquela cidade do interior, naquela localidade pequena. Talvez ele vá ganhar mundo, mas ele habitou aquela localidade, ele morou naquela localidade. E há ali um estado, uma cidade, uma prefeitura, de onde virão pessoas do mundo inteiro visitar aquele bairro, aquela favela, aquela roça, aquela localidade, aquela cidadela, cidade pequenininha. O que o prefeito vai se sentir obrigado a fazer, família? Se naquela localidade não haver asfalto, ele vai ter que ir correndo fazer asfalto ali para ajudar aqueles visitantes a andar melhor, porque ele sabe que
que os turistas vão trazer recursos para aquela localidade, para a cidade, para os hotéis, para os restaurantes. Então, o prefeito, sendo inteligente, vai ajudar naquela localidade a se desenvolver rápido. Ali vão ser abertos novos empregos, creches, escolas. Sabe aquele sozela da esquina que tinha uma pequena mercearia? Com a visita destes turistas que vão lá, talvez olhar aonde morava aquela celebridade, vão precisar comer, vão precisar de onde dormir, vão precisar de onde almoçar, de onde tomar banho, tomar uma água. Então, aquela pequena mercearia pode virar um supermercado. Sabe aquelas pessoas que não tinham saneamento básico, que não tinham energia, agora conseguiram. Por quê? A prefeitura da cidade teve que se mover rapidamente porque as pessoas, os turistas que vieram de várias nacionalidades estão vendo, estão ouvindo, estão percebendo como é o governo daquele local. O que é que acontece, família? Esta grande união, esta corrente, por aquela simples alma que ali habitou, habita, talvez nem fique mais, o conhecimento, a evolução, o progresso. Esse é um olhar de Jesus. Ele coloca cada espírito em um local para que aquele espírito leve o progresso para aquele lugar, família. Então, todos nós devemos ter esse olhar, trazer isso no coração. E a propósito, só para constar, tá? Eu gosto muito de observar, de ouvir, de ver muitos espíritos que se encontram nestas localidades dita favela. A gente tem, por amor e caridade, por permissão dos nossos mentores, ver a vida passada de alguns desses espíritos que habitam esses locais, que foram donos de fazenda, que foram pessoas riquíssimas e que hoje, aos nossos olhos, são ditos miseráveis, pobres, favelados. Cuidado, família. Peçamos e agradecemos sempre por poder exercer esse olhar de Jesus, né? Nossos mentores falam, só ouça como este Espírito se expressa, só veja como ele é em Espírito. O que a gente entende desta vivência nesse tempo? Que um espírito que teve muito dinheiro na vida passada não ajudou algumas pessoas, não são todos, não vamos generalizar, porque há casos e casos. Então precisou reencarnar, e muitos de nós pedimos para reencarnar em tal lugar. Não existe acaso, a reencarnação ela é planejada, ao menos em caso compulsório eles estão falando aqui, tá? Para aprender a se colocar no lugar do outro que não tinha e não quis ajudar naquela vida passada, para aprender a valorizar melhor os recursos, para sentir na pele o que quando tinha dinheiro não ajudou quem não tinha, agora está no mesmo lugar. As meninas estão falando aqui a roda de Sansara, a roda gira, hoje nós estamos embaixo, daqui a pouco a gente está em cima, de cima a gente desce para baixo e assim o mundo gira, família. O que importa para a espiritualidade é a nossa evolução, é o nosso ser. Então a gente vai conversando, vendo muitos espíritos e vai aprendendo que o ser simples é melhor. Vamos prestar atenção nos ensinamentos do nosso Mestre Senhor Jesus, que quando caminhou pela terra, usava apenas sandálias. As vestes dele representavam a cor da areia da terra. Prestem atenção no chakra base, aquele grande manto vermelho do sangue, do coração.
E quando ele desencarnou e subiu aos céus, as vestes eram totalmente brancas. Há representações aí, espirituais e físicas. Mas ele era simples. Ele nos mostrou simplicidade. Eu não me lembro de nenhuma passagem do nosso Mestre e Senhor em castelos, em palácios. Vamos prestar atenção, família. Ele nos disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Vamos viver na simplicidade, família. Ser simples, ser agente de verdade. Eu disse e vou repetir. Admiro as pessoas que se maqueiam, que se vestem bem. Adoro perfume, não vou mentir para agradar. Gosto de creminho, gosto de andar cheirosinha. Mas papagaiada nem vem que não tem. Eu tenho preguiça. Gosto de pôr o pé no chão. Eu gosto da simplicidade. Eu gosto de uma boa conversa. Eu gosto de gaitada. Eu gosto de amizade. Eu gosto de música. Eu gosto de uma boa comida. Tô limitada. Quem mandou, né? Não tem educação antes, agora tem que aguentar. Mas tudo vai passar, né? Eu vejo pessoas com vontade de retornar a famílias, de visitar amigos, revisitar amigos, de fazer novas amizades, de começar novos trabalhos, com medo, parada, só pensando. Começar novos estudos, elas estão falando aqui, novos aprendizados. Gente, nós somos espíritos experienciando hoje, aprendendo novo todo dia. Então vamos deixar de preconceito, família. Vamos deixar de medinho. O medo nada mais é do que uma força que nos impede do novo, de adentrar, de reiniciar, de começar o novo. Faz parte, é uma forma de proteção, mas não vamos permitir que esse medo nos paralise. Nos tire o sorriso, nos tire a vontade de dançar, de cantar, de abraçar, de ser sinceros, amorosos, tirar essa trava, esse escudo de dureza, sabe? Ai, eu não quero me ferir, ai, eu não quero me machucar, ai, eu não quero apaixonar, ai, eu não sou morta. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, então o que eu tô fazendo aqui? Se não era pra experienciar coisa nova, então não preciso ficar, pode cantar pra subir. Vamos parar com isso. Não! Vamos viver, tá? Vamos deixar de medinho. Vamos experienciar coisas novas, tá? Nossos irmãos pediram para vocês, quem puder aí, família, estude sobre os imperadores, né? De Roma. Vejam os rostos, vejam as melhorias, né? As adaptações. Um governante, uma governante, família, não cai de paraquedas aqui no mundo e começa a governar, um prefeito, um vereador, não. Todos nós somos espíritos que trazemos bagagens de vidas passadas para exercer melhor aqui no tempo presente. Muitos espíritos não mudam, né, as suas feições físicas, há semelhanças, vamos estudar. Mas ter certeza, desenvolvendo a espiritualidade, sempre chamando mentora para apoiar. Ela está falando que graças a Deus ela falou mentora, porque não é porque a gente esquece, não, família, é porque a gente sabe sempre que essas grandes mães, pombogiras, pretas velhas, né, estão sempre junto de nós. São silenciosas, amorosas, estão por coração, por amor. A gente agradece, né? Vamos estudar, né? O que mais que a gente estava falando, a gente entra no fluxo, família. Tem uma pessoinha que a gente começa a falar, as mãozinhas soam, hora fica gelada, hora, né, o coração dispara. Não vamos deixar de medinho, não vamos deixar, né, que a nossa ilusão nos impeça de chegar um amigo, uma amiga, de fazer uma viagem, de conhecer um lugar, conhecer pessoas, de trocar de trabalho, trocar de profissão, fazer aquilo que está no coração, família, para ser próspero, para ser abundante. E ouvir, eles estão falando aqui mais, os nossos mentores, os espíritos guias. Vai
para a direita, vai para a esquerda, não vai por aqui, vai por ali. É simples assim, tá? Só ser a gente, tá? Não tem nada difícil. Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Prestem atenção, né, no depoimento das crianças, tá? No canal Sonhos de Profeta, eles estão falando aqui. Tudo que os nossos irmãos, mentores espirituais falam para nós, família, é para nos ajudar. Nós não viemos aqui para rivalidar com ninguém, para ser melhor que ninguém, para desejar o mal de ninguém. Estava conversando agora mesmo, né, com o nosso amoroso mentor, ele falou assim, se vocês fossem inteligentes, usariam a lei da atração a vosso favor. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Deseje que ela fique milionária, que ela fique rica. Assim ela vai ganhar muito dinheiro, vai cantar para subir, vai para outro lugar bem longe de ti. E a lei do retorno, se você for um espírito esperto, vai voltar para você, um dia você também vai ficar rico. Vai poder fazer tudo e muito mais do que essa pessoa faz. Vamos ser espíritos sábios, inteligentes, família. Estudem o comportamento do nosso irmão Divaldo. Tem gente aqui falando assim, lá vem ela, um gentleman. Por mais que ele tivesse, eu muito que rio com os depoimentos do nosso irmão Divaldo Franco. Ele elegantemente sabia lidar com a lei de atração. Ação e reação, lembra? Vamos usar, né, este recurso, essa energia a nosso favor. Sendo inteligentes, tá? Espíritos maduros, eles estão falando aqui, não imaturos, ok? Então é isso, família, que eu queria passar para vocês. Eu gostaria, né, de abraçar todo mundo que tá aí do outro lado. Mas no momento é só isso que eu posso fazer. Espero, né, que vocês sorriam mais, dancem mais, gerem boa energia para o nosso planeta. Quando vir aquela dorzinha no coração, entregue na mão de Jesus. Ele sabe o que fazer com esse desejo teu. Existem milhões de trabalhadores, eles estão falando aqui, que sabem usar bem essas energias. Por mais que o dia esteja difícil, tenham fé, não desistam, tá? Assim as coisas mudam. Por hoje, família, nós esperamos que todos vocês possam ter nos compreendido e que a paz, né? Não se esqueçam de usar, nosso padrinho sempre fala, a riqueza está aqui. Peçam ajuda a vossos anjos guardiões, a estes grandes espíritos. Eu sou só gratidão a essa enorme família intraterrena, espiritual do nosso orbe extraplanetária, que já está de olho, nos ajudando, ó, há muitos milênios, eles estão falando aqui. Né? Felicidade, família, quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, naquilo que a gente quer, tendo um motivo para abrir os olhos todos os dias, é que tá, tanto homem quanto mulher, nós geramos aqui. Cuidado com os estômagos, intestinos, útero, com a pelvis, as meninas estão falando aqui, com a parte criadora, o chakra base, solar, tá? A felicidade tem que estar aqui, para tudo estar alinhado, para essa energia ser usada a nosso favor. Agora sim. Eu quis fazer esse desabafo com vocês, porque no último vídeo que eu mostrei para vocês, eu vi o meu padrinho, ele não me aproximei, eu mostrei ele numa gruta que ele pediu para fazer, né? Ele muito preocupado com o financeiro de alguém. Ele é um espírito que gira o mundo, que ajuda. O que ele faz nessa hora? Ele está socorrendo a todos nós espíritos. Eu sou só mais um grãozinho de areia que esse grande ser veio socorrer no plano físico. A forma que nós temos de agradecer é fazer estas pontes, dar as mãos, nos unirmos, para usar dos recursos que tem no plano físico, família. Que Deus Pai e Mãe põe na mão de cada um de nós. Ser feliz, viver em paz, é simples assim, tá? Essa é a nossa forma de agradecer esses grandes espíritos que estão conosco todos os dias.
dia e noite para nos ajudar. Só pra gente ser feliz. Agora sim, que a paz, né, de nosso Mestre Senhor Jesus seja em cada coração, lar, bairro, cidade, estado, nosso universo, família, que é tão lindo, simples, né? Se viver. Um beijo, um cheiro. As meninas estão aqui arretadas no coração de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esta criança, quando não quer desligar, ele não me obedece.